Bem-vindo ao nosso Pensa em Teologia sobre a carta de 1 João. Segundo alguns estudiosos, o autor dessas três cartas seria João, o discípulo amado de Jesus, autor do quarto evangelho. Existem algumas conjecturas, você que gosta de pesquisar, algumas pessoas dirão que tinha um outro João que era discípulo deste João. Mas aí são conjecturas, eu gosto da simplicidade da Bíblia e não complicar. Não vai ser relevante, né, se foi A, B ou C. O importante é que ele contém a palavra de Deus, né, e provavelmente a forma de escrever se assemelha muito à questão de João. É uma carta que até algumas pessoas dizem que se trata mais de um livro do que de uma carta. No Novo Testamento, nós temos um único livro, que é Atos dos Apóstolos, né? E algumas pessoas dizem que essa carta de 1 João seria também mais um livro do que uma carta. Ele dá uma tratativa extremamente carinhosa, ele fala para os seus destinatários e os chama de meus filhinhos. Se ele fala de meus filhinhos, mostra que ele tinha profunda intimidade com os seus leitores. A datação dessa carta, aproximadamente o ano 90, já partindo da premissa que foi João, ele escreve o seu evangelho bem mais tarde, a carta de Apocalipse também, 93, e provavelmente as cartas nessa área aí, 90, 91, 92. Lembrando você que o cristianismo estava nadando no mar de paganismo. Aqui já tinha passado um tempo relativamente bom, né? Jesus, então, começou seu ministério no ano 30 da nossa era. Seu ministério durou 3 anos, ele morreu, ele ressuscitou e entregou a missão aos seus discípulos. Os discípulos começam a trabalhar no ano 33 e agora nós estamos no ano 90, amigo, 57 anos, ou seja, surge uma nova geração de cristãos. Mas as heresias continuavam a passar perto das igrejas, como acontece ainda nos dias de hoje. Então, sempre as pessoas estão criando alguma coisa de que Jesus não é suficiente. É Jesus, mais a presença na igreja, Jesus, mais a santa, Jesus, mais não sei o quê. E eu quero dizer para você que Jesus ele é suficiente. O objetivo e o propósito dessa carta é destacar o amor de Deus e tudo que ele pode fazer pelas pessoas. É alertar o povo contra falsas doutrinas e contra falsos mestres. Existiram muitas doutrinas falsas, mas uma que imperava muito nessa datação, pelo ano 90, mais ou menos, era a questão do gnosticismo, que diziam que Jesus, dentro da lógica filosófica, a matéria é má e o espírito é bom. Se Jesus é espírito e ele é bom, logo ele não pode ter habitado um corpo humano, uma matéria que é má. Então, o gnosticismo desta época dizia que Jesus foi um espírito, aonde ele passava não deixava pegada no chão. Por isso que João escreve a sua carta, o seu evangelho, e ele cita que Jesus chorou, que Jesus saiu sangue do lado, mostrando que ele era ali verdadeiramente uma pessoa, né? Então, João, a gente pega os escritos dele, né? Ele está tentando fazer com que o cristão não perca a alegria da salvação. Ele lembra as pessoas do amor de Cristo, Deus é amor, Deus é luz, e não pode coabitar a luz com a escuridão. Ele alerta contra esses ataques externos, as perseguições. Por quê? Nero foi um cara que perseguiu de uma forma veemente a igreja. Depois também teve Calígula, um outro doido que também perseguiu muito. Mas Diocleciano foi um imperador extremamente cruel. E o objetivo dele era exterminar o cristianismo, né? Então ele tentou pegar os escritos que tinha, queimar tudo e etc e tal. Então, João estava ali encorajando as pessoas a não roerem a corda, porque, tipo assim, eles chegavam dentro da igreja e pegava assim, vem cá, você é crente? Que pegava lá 10, 5, ou que estivesse indo ou saindo, pegava as pessoas e levava. E aí diziam para elas, nega Jesus que a gente solta vocês. Algumas pessoas negavam e voltavam à sua vida normal. Outras pessoas não negavam
e eram jogados aos leões, eram jogados às feras, né? Então, isso acontecia. E aí o apóstolo João vai dizendo assim, 1 João 19, olha, tem pessoas que saíram de nós, mas não eram de nós, ok? Pessoas que estão dizendo coisas besteiras, dizendo que pertenciam ao nosso grupo, mas não pertencem. 1 João 4,1 diz, muitos falsos profetas saíram pelo mundo. É muito legal, porque 1 João 4, ele vai dar um alerta que eu uso muito. Tem muitas pessoas que têm por hábito profetizar sobre a vida das pessoas, algumas igrejas têm ênfase nisso, né? Eu quero entregar, Deus está mandando entregar alguma coisa para você. Isso é uma responsabilidade muito grande, né? Quando a pessoa fala um negócio desse. Então, quando alguém entregar alguma coisa para você, não paute a sua vida naquilo que essa pessoa está falando diretamente, ok? Não siga e fala assim, bom, ela falou aqui que eu vou arrumar um emprego numa empresa que começa com a letra A. Vive a sua vida normalmente. 1 João 4,1 diz assim, examinai todos os espíritos para ver se procedem de Deus. Entendeu? Então, às vezes, a profecia que uma pessoa deu para você não é de Deus, porque o diabo também veio causar confusão. O diabo não é onisciente, onipotente, onipresente, mas ele é malandro, ele é experiente, e ele vai tentar ver em que momento ele pode entrar na sua vida, na periferia, para tentar desestabilizar você. Também, neste período, além do gnosticismo, surgiu o docetismo, doqueia, né? Que Cristo era o filho de José e Maria, ok? Ele era filho de José e Maria. Olha que loucura, como é que são. Olha o que os caras tinham que combater na época. A pomba desceu sobre o corpo do menino humano, ok? Então, ou seja, Jesus nasceu, era filho de José, não era filho de Deus, era filho de José, segundo essa doutrina, né? Docetismo, essa heresia. E aí, quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele e saiu na crucificação, ok? Isso é uma baboseira, isso foi refutado. No ano 300, teve um outro doido chamado Montano. Ele dizia ser o próprio Espírito Santo. Então você percebe a luta que esses nossos queridos tiveram para que nós recebêssemos um evangelho puro, cristalino, verdadeiro, bíblico, né? E esse tem que ser o nosso cuidado, que era o cuidado de João. João está falando assim, Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Porque as pessoas falavam, cara, você pode estar na igreja e pode ficar na bandalha, não tem problema você ter 2 namoradas, 3, entendeu? E aí ele está colocando as pedras nos seus devidos lugares. Ele fala, Deus é amor. E esse amor o levou a nos amar antes de que o amássemos. E fez com que enviasse a seu filho para nos redimir dos nossos pecados. João 4, 7, 10. E ele é muito, eu gosto que ele é muito firme, né? Apesar de ser amoroso. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Então, o amor de Deus por nós muda a nossa forma de viver. Ele vai mexer com a nossa estrutura e tudo mais. 1 João é chamado a carta do amor. Ele vai falar a palavra amor várias vezes. Nós devemos amar o próximo, amar a Deus, mas ele faz um alerta com relação às falsas doutrinas que estavam invadindo a igreja. E continuam a invadir no dia de hoje. Às vezes não invade a igreja, mas invade a sua mente, porque você vai buscar coisas, às vezes, na internet sem pesquisar a fonte. E pessoas falam coisas bonitas ao coração que não chegam a transformar a sua vida porque não vem de Deus. Tem que ter um cuidado muito grande. Que você possa entender que Deus é amor, Deus ama você, você pode ter um relacionamento direto com Ele, não precisa de profecia, de irmãozinho, de coisa, você precisa refinar e aprofundar o seu relacionamento com Deus. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, onde estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Jesus é tudo aquilo que você precisa.